para falar da Águia do Vale. E a pergunta é a seguinte: com que time o São José vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro? Tem jogadores com contrato em vigência ainda, uns que terminam agora, já no final do mês, e outros que vão até 2026. E quem vai trazer todos os detalhes é o nosso repórter Paulo Ricardo. Paulo Ricardo está aqui. Paulo Ricardo está preparado. Diz aí, Paulito, boa tarde. Fala, Vieira, boa tarde para você, para o Bruno e todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Com o fim do Paulista da Série A2, o São José já planeja o elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, muita movimentação rolando, hein? Na segunda-feira, o time se reapresentou e o foco da equipe agora é, daquele elenco eliminado do estadual, quem fica para a disputa do Nacional. Alguns jogadores, como os atacantes Luan, contratado para a reta final do Paulista e que fez apenas um gol com a camisa da Águia, e também Nicolas, até então craque do time e quase titular inquestionável no esquema tático de Ricardo, chegaram a publicar fotos misteriosas em tom de despedida nas redes sociais, mas depois eles apagaram. Será que se arrependeram ou a diretoria tem planos para esses jogadores? Então, para poder mostrar quem pode ficar ou sair, preparamos um material especial sobre a situação contratual dos jogadores. Solta, Matheus! 2 jogadores estão com o contrato se encerrando no fim deste mês de abril. O atacante Denner foi muito questionado pela torcida e não conseguiu demonstrar serviço no Paulistão A2. Luiz Roberto, lateral direito, foi contratado no começo do ano e passou toda a competição na reserva de Léo Pereira. Em maio, é o contrato do atacante Luan que termina. O jogador chegou ao time com expectativas, marcou gol na estreia, mas não conseguiu se firmar na equipe titular. Outros 4 jogadores também terão seus vínculos encerrados em maio. Na defesa, o lateral Denis passou mais tempo no departamento médico que é à disposição de Ricardo Costa. O zagueiro Matheus Abreu perdeu espaço e teve dificuldades de se adaptar ao nível da competição. Já Rafael Verrone terminou como titular absoluto, mas na reta final caiu de produtividade. E o atacante Nicolas, um dos principais jogadores do time desde a temporada passada, e terminou a competição no banco de reservas. No mês de junho, se encerram os contratos dos jogadores que vieram para a segunda fase da Série A2. O atacante Maico Aquino atuou como centroavante, mas pouco conseguiu entregar ofensivamente. Carlos Alberto sempre foi utilizado na segunda etapa dos jogos, mas não conseguiu mostrar a que veio. O jovem atacante Gianluca estreou bem no jogo de ida das quartas contra o Velo. Ganhou a titularidade no jogo da volta, mas deixou a desejar. O zagueiro Zé Leandro tem boas referências. Veio para a vaga do capitão Caio César, mas nem chegou a estrear com a camisa da Águia. 9 jogadores terão seus vínculos encerrados no fim do mês de setembro. O volante Diogo Marizagão foi peça-chave do São José no sistema defensivo do meio-campo. Jackson fez alguns golzinhos, mas oscilou bastante e não caiu nas graças da torcida. João Gabriel terminou como artilheiro do São José na competição com 9 gols, mas deixou a desejar na armação da equipe. Os zagueiros Lázaro e Léo Gobo, após lesão de Caio César, formaram a dupla titular da equipe. Só que em 8 partidas atuando juntos, sofreram 10 gols. Léo Pereira foi titular absoluto e teve regularidade pela lateral direita. Wagner Balotelli começou como titular ao lado de Marizagão, mas terminou o campeonato na reserva. Luan Lúcio foi utilizado como meia e ponta no começo do campeonato, mas perdeu posição e pouco foi acionado por Ricardo Costa. Goleiro Pablo é reserva imediato de Ariel, e quando foi titular, trouxe segurança ao gol joseense. No mês de outubro são os contratos de Caio César e Gustavo Nicola que se encerram. Caio foi o capitão do time, homem de confiança de Ricardo Costa, e enquanto esteve em campo,
a defesa joseense ficou 8 jogos sem tomar gols, e ele só saiu do time por uma fratura no braço. Gustavo Nicola foi o jogador que mais atuou ao lado de Marzagão e demonstrou segurança no meio-campo. Com contrato até maio de 2025, Ariel terminou o campeonato em alta. O goleiro fez boas defesas e pouco teve culpa nos gols sofridos pela equipe. É considerado titular na meta joseense. E para finalizar a lista, 3 jogadores têm vínculo até dezembro de 2026. O lateral esquerdo Heitor Roca é considerado promissor, mas passou a maior parte dos jogos lesionado no Paulistão A2. Jefferson Lima é volante de marcação, mas apresenta dificuldades na saída de bola. O jogador começou o campeonato na reserva, mas terminou como titular. Matheus Serafim foi o grande destaque joseense. O atacante se tornou o responsável pelas principais ações ofensivas do time, mas apresentou dificuldades de finalização e passe, terminando o campeonato em baixa. É isso aí, muitas especulações rolando. E lembrando, Ricardo Costa também renovou e vai permanecer até abril de 2025. Mas Bruno e Vieira, com tantas movimentações, quem vocês manteriam deste elenco? E o Ricardo, na opinião de vocês, deve continuar também? Um forte abraço. Pois é, valeu Paulito, valeu trazendo aí as informações. Pô, fez um raio-x aí total, jogador por jogador, contrato encerrado, contrato que vai encerrar agora, contrato que vai encerrar em dezembro de 26. Agora uma coisa é certa, né, Brunão? Do jeito que terminou a Série A2, são 8 jogos sem vencer, 5 derrotas consecutivas. Esse time precisa modificar. Algumas peças, não sei dizer quais peças vão sair, quais peças vão chegar, mas precisa chegar algumas peças, porque em teoria o Campeonato Brasileiro da Série D é mais forte que a Série A2. Se a gente for ver pelo tempo de contrato da maioria, tem que ou renovar ou reformular praticamente quase todo o time, né? Porque o contrato termina agora, no final do mês, e o campeonato já começa no final do mês, o campeonato da Série D, né? Então, tem que ver qual que é o planejamento desse time do São José para esse campeonato da Série D do Brasileiro. Muito se pensou, né, que o São José iria até a final do Campeonato Paulista e aí teria uma semana aí de gap, né, de diferença entre a final do Campeonato Paulista e o começo do Campeonato Brasileiro da Série D, mas infelizmente o São José caiu antes, não estava nos planos, e aí vai ter que reformular todo o elenco. Me causa estranheza esses 3 nomes aí com contratos até 2026, né? Não é nem começo de 2026, é dezembro de 2026, ou seja, quase 2027. Sendo que a gente está em 2024, tem mais 2 anos aí, de 1 ano e meio de contrato, quase 2 anos de contrato ainda para 3 jogadores. Sendo que desculpa te cortar, mas sendo que esses 3 jogadores que você citou, que tem um contrato que vence no dia 31 de dezembro de 2026, o único que efetivamente é titular da equipe, e é um jogador aí que não sei se a diretoria pensa em mantê-lo, até acredito que sim, é o Matheus Serafim. O outro é o Heitor Roca, que veio com bons predicados aí, mas ficou, como o Paulo disse, mais tempo no departamento médico do que atuando, né? Quando atuou até que foi bem, mas ficou muito tempo no departamento médico, a gente não sabe que condições está o jogador. E o outro é o Jefferson Lima, que começou como titular, acho que as 2 primeiras rodadas como titular na Série A2, depois foi para o banco de reservas e só na última partida, por uma mudança técnica e tática do Ricardo Costa, voltou a ser titular. Então, causa até estranheza porque contratos tão longos assim. E eu acho que o Balotelli, o Marzagão, o Caio César, que tem um contrato até um pouquinho mais longo, são esses jogadores que, como tem mais experiência, são jogadores que podem ficar aí para esse campeonato da Série D, né? O Pablo também é um muito bom goleiro, acho até que talvez o Ricardo Costa deva dar uma chance para ele de titular, né? Ele jogou um jogo só como titular, jogou um jogo só no Campeonato Paulista da Série A2, pode ser que ele jogue, eu daria mais uma chance para ele começar jogando esse Campeonato Brasileiro da Série D, que é muito bom goleiro. Então a gente vai ver como é que... Mas o São José é uma coisa fato que precisa se reforçar e precisa ver melhor esses contratos aí dos que estão acabando, dos que vão até 2026, ou seja, remanejar melhor esses contratos. E o próprio contrato do Ricardo Costa, quando foi anunciado, né, o São José estava numa ascendente, né, foi anunciada a renovação de contrato, algo que eu não me lembro
Pelo menos desde quando eu estou na cobertura aí do São José, naquele dia a dia, não me lembro de nenhum treinador ter o contrato renovado no meio de uma competição para o ano que vem. O Ricardo Costa teve, que mostra que ele tem moral com a diretoria e naquele momento tem que ter mesmo, porque está fazendo uma campanha sensacional. Só que agora, né, como terminou numa reta, numa descendente aí, agora fica meio estranho. Mas ao que tudo indica, Ricardo Costa permanece. Não sei se Nicolas permanece por conta daquela rusga justamente na última partida. E pelo que parece, o time já se reapresentou e a maioria dos jogadores, quase que a totalidade, estão treinando normalmente, aguardando a chegada de novos reforços. E aguardando também alguns que já têm um contrato já para acabar agora em abril, tem que ver quem que vai reforçar, quem que vai renovar, quem que não vai. Né? O Luan Santos, nosso querido Marinho, fez uma postagem de despedida na rede social, mas, enfim, não sabe se vai ficar. Então, ainda está meio nebuloso esse elenco do São José para a Série D. O próprio Nicolas postou uma foto ao lado do Nicola e do Caio César em tom de despedida, postou, ficou lá acho que 48 horas essa foto e depois ela foi retirada do seu Instagram. Não sei o que aconteceu, não sei se teve uma conversa, se apararam as arestas, enfim, ainda tem contrato para vencer, ninguém estourou o contrato ainda, vamos ver o que vai acontecer, se serão aproveitados esses jogadores, a maioria deles, e quantos vão chegar para reforçar a equipe para a disputa da Série A2, que agora, no finalzinho de abril. Final de abril já está aí, hoje é dia 3, o tempo passa muito rápido, tem que se preparar, tem que começar a treinar, entrosar a equipe, porque é pauleira o campeonato da Série D.